Oi, povo! Eu sou o Pedro Alves e esse é mais um Chimigas Podcast. O meu, o seu, o nosso podcast. Hoje, nossa convidada é muito mais que especial. Ela é fisioterapeuta há mais de 10 anos, neurofuncional, gerontologia são as suas especializações como pós-graduação. Carla Carvalho. Seja bem-vinda, Carla. Chimigas Podcast aqui para você e por você. Obrigada, Pedro. Agradeço muito esse espaço que o Chimigas está oferecendo para dividir um pouquinho da minha história e do meu principal projeto de vida. Que bacana, Carla. Carla, como foi essa escolha da graduação de fisioterapia, né? Há o quê? 15 anos atrás? Na verdade, a fisioterapia, ela me escolheu, eu costumo dizer, porque ainda lá no colegial eu não tinha muita certeza do que eu ia fazer e uma professora sugeriu, achou que eu tinha cara de terapeuta ocupacional. E quando eu fui prestar Enem, porque eu fui bolsista, né? Eu coloquei como primeira escolha a fisioterapia. E aí eu ganhei a bolsa de fisioterapia e eu falei, agora vai, porque são duas áreas que caminham juntas, inclusive dividem o mesmo conselho, né? E aí eu entrei na fisioterapia sem conhecer de fato e acabei me apaixonando por ela e ali eu me realizei, entendi que foi ela que me escolheu. Gente, que bacana. E você citando o Enem, como é importante as políticas públicas no nosso país, né? Sim, sim. Ali da minha realidade, de onde eu venho, né? Eu digo que a minha geração, ela foi muito cobrada a ir buscar uma graduação, né? Se falava muito sobre isso e na minha realidade não caberia pagar a faculdade. Então, foi o que me abriu as portas. Ali da minha família paterna, eu fui a primeira a conseguir a graduação. Hoje, minhas irmãs estão estudando também, graças a Deus. Tenho mais primos formados, mas eu dei o pontapé inicial ali e foi uma experiência que mudou a minha realidade mesmo. Eu sou muito grata pela chance. Fui 100% bolsista e isso foi muito importante para mim. Que bacana, você vendo já de inspiração aí para as gerações, né? E tenho certeza que alguma criança, algum adolescente que acompanha aqui o canal dos Chimigas, né, vai também ver essa história e se inspirar na tia Carla. Tomara! Como é bom ser inspiração, né? É bom quando a gente se inspira e ser inspiração também é algo muito positivo. Com certeza. E nessa sua área de fisioterapia, né? Qual foi assim o início, né? Porque uma coisa é você estar ali durante 4 anos estudando, óbvio, aulas teóricas, aulas práticas, depois vem o estágio, mas o seu primeiro dia ali com aquele jaleco branco e fisioterapeuta. É curioso, porque eu tenho uma prima especial que ela foi muito importante, assim, no meu processo de graduação, a Bia. Ela tem uma formação na coluna e durante a faculdade eu via muito a necessidade dela também, né, do atendimento que ela sempre recebeu dos pais dela, aliás. Então, a minha primeira paciente depois da faculdade foi a minha prima mesmo. E eu sempre me imaginei trabalhando com crianças, né? Mas na faculdade eu me apaixonei pela neurologia, né? Que são as doenças decorrentes do nosso sistema nervoso central, principalmente o AVC, né, conhecido como derrame, o Parkinson, o Alzheimer, as lesões medulares, né? Então, eu saí da faculdade com a certeza de que era aquela área que eu queria seguir, mas também que eu queria trabalhar com atendimento domiciliar, porque ele é diferente de atender em clínicas, porque em clínicas a demanda é maior e você tem que dividir o seu horário entre vários pacientes, e quando você trabalha com atendimento domiciliar, é você e seu paciente durante aquela 1 hora, né? Então, isso foi a minha prioridade, graças a Deus, desde que eu me formei, eu consegui me manter nessa
área como autônoma. Não é fácil, é bem desafiador, mas a recompensa de ver a evolução do paciente é bem grande. E o acompanhamento em si é diferente, né? Porque você tem aquela troca ali com aquele paciente. Você tá na casa dele, né? Você vai criando laços com a família, com o próprio paciente, porque quando ele sai da casa dele e vai para o seu espaço, ele é o estranho no ninho, né? Quando a gente entra na casa deles, nós somos os estranhos no ninho. Então, você tem que ter aquela sensibilidade de ler o ambiente, ler a família, entender que cada pessoa é única, o que funciona para um não funciona para o outro, até mesmo pelas crenças, pelos hábitos. E eu que trabalho também com a gerontologia, que são as pessoas idosas, né? Aí que cada um tem o seu jeitinho e a gente que se adapta à realidade deles. Gente, que bacana. Então, neurofuncional, a gente pode dizer que é decorrente algum tipo de lesão no sistema nervoso central, no cérebro e na coluna, né? Então, as doenças que acometem essa região diz referência a essa área de atuação de neurofuncional. Então, eu já atendi pacientes com Parkinson, com Alzheimer. Hoje eu atendo uma paciente com a síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença que agride o sistema nervoso e causa uma paralisia total e depois a pessoa tem que ir recuperando. Então, eu na minha área, hoje eu trabalho mais com adultos, eu tenho que reensinar todos os passos, a rolar na cama, a ajoelhar, a sentar, a ficar em pé, igual ao processo de uma criança mesmo. Que bacana, Carla. Uhum. A Chimigas foi convidada, né, recentemente para estar participando de uma palestra sobre a terceira idade. E agora você falando sobre isso, eu lembro daqueles lindas... Nossa. Eu costumo dizer que não é idosos, né? Eu costumo dizer que são as minhas crianças. Uhum. E a gente se apresentou para eles, foi uma festa. Delícia. Eles acolheram tão bem a gente que a gente vai voltar a fazer esse evento. Já deixo o convite aqui em aberto para você estar participando também da próxima edição. E então, nessa questão, Carla, com esse seu público, digamos assim, onde é que entra essa... Como é que eu posso me referir? Essa questão da Carla profissional e da Carla mais humanizada, porque você em si inspira, a gente olha para você e é como a gente já te conhecesse. O seu timbre de voz, essa delicadeza. Obrigada. Como é que você concilia essa? Então, na faculdade a gente aprende que tem que ser impessoal, assim, né? Tem que saber dividir e tudo mais, mas comigo não funciona. Eu adoto os meus pacientes, principalmente na gerontologia. Eu venho de uma base familiar em que o meu convívio com os meus avós foi muito forte. Então, a minha infância foi grande parte sentada na sala da casa da minha avó materna, vendo ela costurar, no quintal conversando com meu avô, e a mãe do meu pai também, eu muito próxima dela sempre, até que enquanto ela morou na casa dos meus pais, nós tínhamos um vínculo muito grande e ela precisou sair para a casa da minha tia. Eu ainda fui atrás dela, morei com ela na casa da minha tia. Então, eu digo que a minha relação com os meus pacientes vem porque eu vejo neles os meus avós. Então, o amor que eu sinto pelos meus avós transborda neles. E atender a gerontologia tem que ter esse olhar de cuidadoso, porque a pessoa está saindo de uma independência total para viver uma nova fase desafiadora na vida dela, né? Então, era uma pessoa que tinha autonomia, decidia quando sair, para onde ir, como fazer as suas compras, como pagar as suas contas, e ela passa a precisar de ajuda para muitas tarefas, dependendo, principalmente se tiver alguma demência associada, né? Então, tem que ter esse olhar
cuidadoso para adaptar a pessoa a essa nova fase, né? Então, se não tem amor, não funciona. Não funciona. Precisa ter muito amor envolvido. É o que a gente fala aqui também com o projeto, né, das Chimiguinhas, onde a gente atende que é muito legal. instituições carentes e muitas comunidades também em questões de vulnerabilidades, né? Esse semestre agora a gente está abrindo aí várias oportunidades de oficinas. Nossa. E vem bastante projetos legais e até um vídeo que vai ser lançado em breve, a gente vai estar divulgando. Tô acompanhando. Aqui para todo mundo que acompanha o Chimigas Podcast. Carla, e as crianças? Onde é que ficaram aí nesse meio? Então, os colegas costumam dizer, a coordenadora do meu curso dizia que a sua área te escolhe. E acabaram, apesar de eu ser extremamente apaixonada por crianças, vieram a mim os adultos, né? Então, já tive alguns convites para atender alguns pacientes infantis, mas não desenvolveu, não deu certo. Mas eu ainda quero viver essa experiência, porque é um olhar parecido, mas diferente, né? Você tá ensinando aquela criança a se adaptar na vida, a vencer os seus desafios. Não vivi, mas ainda vou viver. Tenho muitos anos de profissão aí pela frente. Amém, amém, amém. E se não fosse fisioterapia, qual seria a segunda opção? Que eu fiquei agora pensando assim, são duas opções. Ela falou fisioterapia, já foi de cara. E a segunda opção, qual seria? Então, eu, quando era muito jovem, eu gostava muito de biologia, da relação com os animais, que eu sou muito apaixonada também. Mas pesquisei muito sobre terapia ocupacional, que é uma área de reabilitação, né? Onde na físio a gente pensa muito na reabilitação, na terapia ocupacional, do meu ponto de vista, pensa muito nas adaptações, né? Seria uma segunda opção, mas hoje eu não me imagino sem ser fisioterapeuta. Eu sou muito apaixonada, inclusive agora ainda estou migrando para uma área nova, que é a prevenção de lesões, com os atletas da Academia G13, que foi onde a gente se conheceu, né? Ali eu tô tendo contato com as crianças de novo, né? Os adolescentes, na verdade, são atletas de jiu-jitsu. Então, a fisioterapia, ela é um leque muito grande, a gente pode ir para muitos lugares. Bacana. Aproveitando a sua menção à G13, já deixo aqui o convite em aberto novamente para a queridíssima Jéssica. Ela participou com a gente lá, né? Jéssica. Farmacêutica, Isso, né? Vem aqui conversar com a gente também, porque foi incrível. Foi. Né? Essa palestra da Silvana Chimizo, enfim, toda a estrutura, tudo aquilo que o evento proporcionou para aquelas mulheres. Foi uma noite, assim, incrível, né? A G13 é uma academia nova, né? Aqui em Ibiúna, ela começou no fim do ano passado, se eu não me engano, e tá ali à frente a Bia com o marido dela, que são os proprietários, e a Nai, que é a professora, né? E eu tava até conversando que a G13 tem esse olhar familiar com o qual eu me identifico muito, porque eles não apenas querem levar os alunos para a academia e transformar a vida deles através do esporte, mas eles cuidam de todos que estão ali. Então, a ideia do cafelão idealizado pela Nayara, né, é exatamente ter um espaço para as mulheres, porque como é importante nós, mulheres, trocar as nossas experiências, nos unir, saber que não estamos sozinhas, que se precisar tem alguém ali que vive algo parecido ou maior ou ainda mais desafiador do que a gente vive, porque hoje é difícil ser mulher, né? Muitos desafios em todas as áreas, então esse evento idealizado por eles é incrível, incrível mesmo. Parabéns a toda a equipe da G13. E também essa questão, como você mesmo disse, ser convidada a ficar ali no departamento de prevenção.
Então, uma academia pensar na questão de prevenção Sim. já mostra o conceito. Sim, porque eles querem investir. Hoje eu trabalho com 3 adolescentes, né? A Gillian, o Cauã e o Lucas. E eles querem investir neles nas grandes competições do jiu-jitsu. O jiu-jitsu ainda não é um esporte olímpico, né? Mas tem muitas competições e tem o brasileiro e tudo mais. E eles querem fixar o caminho deles nesse caminho. Só que para o atleta chegar lá, ele tem que estar preparado. Se machucar, o sonho às vezes, né, desmorona. E enquanto tem a G13 de portas abertas, a gente sabe que tem tantos outros caminhos ali, né, de fácil acesso. Então, esse olhar deles com as crianças, assim, e todos no geral, é incrível, é muito legal mesmo. E ter esse acompanhamento também, Sim. né? Porque, tipo assim, eu vejo isso muito no mundo artístico, né? Sim. Tipo, eu tenho um assessor, eu tenho um produtor, né? No mundo do esporte, você também está aberta a essa assessoria, digamos assim, relacionada ao tema fisioterapia? Como é que funciona? Olha, é que eu tô acostumada a trabalhar sozinha, né? Desde que eu me formei, eu trabalho sozinha. Mas eu acredito que hoje a internet pede, né? Quem te ajude a divulgar, aumentar o seu leque, a fazer com que mais pessoas conheçam o seu trabalho. Acredito que assessorar sempre vai ser importante, né? Porque uma pessoa só é difícil dar conta de tudo, né? Entendo. Mas existe essa questão de assessorias. Vamos supor, eu sou um atleta. Né? Aí eu entro em contato com a Carla para você ser a minha assessora. Na verdade, vai ser a sua fisioterapeuta, né? A fisioterapia, muito se fala na reabilitação, mas a prevenção, até mesmo porque é uma área do SUS, né? A promoção de saúde, que aí viria as atividades, o esporte, a educação sobre a saúde, a prevenção e, em última instância, a recuperação, que seriam os tratamentos em hospitais e tudo mais. Então, ensinar olha, você sentiu isso no treino, então vamos mudar esse movimento para que seja feito desse jeito e que a lesão não chegue até você. É muito importante, tanto que todas as grandes equipes tem um fisioterapeuta, futebol, judô, todos têm um fisioterapeuta atuando na equipe técnica lá, né? Não sei como falar, mas ai, que bacana. Isso. É super importante. E falando agora sobre a Carla, né? Pessoa, digamos assim. Sabemos que cada ser humano tem um propósito de vida, sim, né? E você tem um propósito lindo, um projeto incrível que a gente gostaria de compartilhar com todos os nossos telespectadores. Vamos falar um pouquinho agora sobre ele? Ainda na faculdade, a doação de sangue foi um presente que a faculdade também me trouxe, né? Porque quando a gente estava ali no penúltimo ano, um pai de uma amiga teve câncer e precisou de doação de sangue e eu fui sozinha fazer uma doação para ele. Peguei meu carro, fui lá, fiz a minha doação e aí compartilhei com a minha família e todo mundo quis ir doar também, né? Porque é fácil, você sai com uma sensação de alívio, de gratidão por saber que você está ajudando outra pessoa de uma forma tão simples, prática, indolor. E aí eu fui algumas vezes com a minha família de carro particular, mas sempre ficava alguém, sempre alguém não conseguia participar. E aí a minha prima conseguiu uma van com um vereador aqui de Biúna lá em 2017 e nós lotamos uma van e fizemos uma campanha bem despretensiosa no dia 24 de março, no aniversário de Biúna, porque era feriado aqui, em Sorocaba não, né? E ali, depois da primeira doação, todo mundo falou, vamos de novo?
E, de repente, surgiu os Doadores de Vida, que é o meu projeto da vida, que é um projeto de incentivo à doação de sangue voluntária e regular, onde nós organizamos tudo e oferecemos transporte gratuito para levar as pessoas até o banco de sangue e fazer a sua salvação, a sua doação, e assim salvar até 4 vidas com cada doação de sangue. Gente, uma doação pode salvar até 4 vidas? Uma doação pode salvar até 4 vidas, porque daquela bolsinha de 450 ml, mais ou menos, que se doa, né? Porque é de acordo com o peso corporal, mas esse é o limite. Pode ser dividido em 4 componentes, né? Ele pode ser dividido numa bolsa só de plaquetas, numa bolsa só de hemácias, no sangue composto. Esqueci o último item, mas eu acho que é plasma. Mas a bolsa pode ser dividida em 4 partes, por isso que a gente fala que uma doação pode salvar até 4 vidas, porque um paciente precisa de plaquetas, que atua na coagulação. Pega uma parte da sua doação. Outro tá com uma anemia grave e precisa de hemácias, né? Que a nossa célula carrega oxigênio. Pega aquela outra parte. Tem alguém que sofreu um acidente ou tá fazendo uma grande cirurgia. Precisa da bolsa completa para repor o volume de sangue. Aí já foram 3 pessoas beneficiadas com uma só doação, que dura 15 minutos no máximo. E é incrível como você foi escolhida para a área da saúde, porque os seus olhos brilham falando do projeto. Eu sou apaixonada. Eu amo a fisioterapia, sim. Eu já tive momentos difíceis, né? Passei por muitos lutos no último ano. Só ano passado eu perdi 3 pessoas da minha família e poderia estar mal na minha casa, mas quando eu entrava na casa do meu paciente, eu era a fisioterapeuta, eu não era a Carla em sofrimento, né? E a mesma coisa, tinha uma campanha para organizar, se eu conseguisse acompanhar, eu não era a Carla, eu era a Carla participando de uma ação onde salva a vida de outras pessoas. Então eu sou muito grata pelas oportunidades que a vida me dá. Que lindo. Ô Carla, e como profissional e estar à frente desse projeto, qual é a sua orientação para lidar dessa forma, como você mesmo falou? A Carla, a pessoa ali vivendo o seu luto, mas a Carla empenhada nesse projeto incrível e juntamente vivenciando as oportunidades da sua profissão. Psicologicamente, assim, qual é o seu segredo? Porque... Fé. Deus. Amém. Dobrar o joelho, pedir para Deus dar força para você enfrentar aquele desafio. E o mais importante é você amar o que você faz, porque quando você ama o que você faz, você sabe que outra pessoa depende de você, precisa de você. A gente se tira de nós mesmo o que é nosso e pensa no que a gente pode oferecer para o outro. Então, isso é uma característica muito minha, assim, é uma empatia muito forte que eu herdei do meu avô mesmo. Ele sentia muito tudo e por todos e nos escolhe. Aquilo a que a gente está destinado vem de encontro à nossa vida, e foi assim que eu acabei nessa minha trilha. Amém. Eu acredito que é por todo esses propósitos unidos que o Chimigas Podcast está sendo tão abraçado aí na sala de casa, Sim. Na tela do celular, e todo mundo comentando, porque pessoas incríveis estão sendo convidadas, assim como você, Carla. Obrigada. Carla, qual o maior obstáculo para estar organizando uma promoção dessa de doação de sangue? Então, um grande obstáculo já foi o transporte gratuito, né? Porque a gente vem de uma região simples e longe, né? Para ir para Sorocaba doar sangue, a gente sai às 5 horas da manhã daqui e lá abre às 7, né? Então, as pessoas não têm condição de transporte, às vezes financeira, muita gente simples também que vai participar com a gente. Então, o transporte já foi um grande desafio, mas hoje nós conseguimos, 8 anos de história também, consolidar parcerias importantes com as prefeituras, né?
Ibiúna ajudou muito a gente por muito tempo, vários vereadores. Nos últimos anos foi o Naldo, que hoje é vice-prefeito, mas hoje nós temos uma parceria incrível com a ALS Transporte, que é uma empresa particular de van, e a Luana foi doar com a gente, aí ela acabou adquirindo as vans dela, e ela nos desafiou esse ano fazer uma campanha por ano e por mês em Ibiúna. Então a gente está saindo de 6 campanhas por ano para fazer 12 campanhas esse ano. E aí vem o segundo grande desafio, que é a fidelidade e o compromisso dos doadores, né? A gente faz tudo para facilitar a vida, mas se o doador não tem um compromisso, aquele lugar vai vazio e são 4 pessoas a menos beneficiadas, né? Então, eu venho fazendo um trabalho de educação mesmo, de sensibilização, porque falar que conscientiza é uma palavra muito forte. A gente sensibiliza as pessoas sobre a importância, né? Então, hoje nós temos as parcerias com Piedade, Itapiraí e Ibiúna pro transporte, só falta mesmo fidelizar mais doadores. Bacana. E o único centro que pode ser realizado essa doação de sangue é no município de Sorocaba? Então, tem vários bancos de sangue no Brasil todo, mas eles atendem regiões específicas. Então, para os nossos hospitais aqui da nossa região, o banco de sangue que atende é o Coulsan de Sorocaba. Nós já realizamos campanhas para São Paulo, porque tem muito professor, funcionário público que é atendido lá em São Paulo pelo IANSP, ou então que sofre acidente e é socorrido para lá. Então, quando precisa, a gente também vai para lá. Mas o meu objetivo maior hoje é atender o banco de sangue que atende os nossos municípios, que é o Coulsan em Sorocaba. Não tem outro mais perto. Bacana, você agora falou sobre essa questão de acidentes, né? É aí onde as pessoas lembram da importância da doação de sangue, porque é como eu sempre costumo falar isso. Enquanto a dor não atingir a sua porta, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu que não vou sair da minha casa para fazer uma doação de sangue. Agora, quando é minha filha, quando é meu pai, quando é alguém familiar meu, né, alguém próximo tá precisando, aí a gente vê lá a postagem. As grandes mobilizações acontecem, isso, né? Aí a gente vê lá a postagem. Fulano precisa de doação de sangue, sendo que muitas das vezes negligencia projetos assim, igual o seu. Não participa, E eu digo que é muito fácil ser um doador de vida com a gente, porque nós temos um grupo no WhatsApp e lá eu falo, olha, tal dia vai ter tal campanha, o transporte passa muito próximo a maioria das vezes, mas, é sábado, aí eu não posso sair sexta-noite para beber. Ou então, apareceu um compromisso, o nome já está na lista, mas aí apareceu um compromisso, aí você fala, poxa, não era compromisso então a nossa doação de sangue, são os grandes desafios, né? E geralmente é assim mesmo, as pessoas vão buscar quando alguém da família precisa. E a Ana, que é a minha parceira lá do Coulsan, que trabalha lá, toda pessoa que usa algum componente, ela faz um pedido de doação de sangue. E o que as pessoas precisam entender? Que esse pedido não é para nós que já vamos regularmente, é para que novos doadores sejam cativados. Essa é a intenção, porque geralmente é para repor, não é que não tem para aquela pessoa naquele momento, é para repor o que já foi usado e que outra pessoa que precisar tenha ali disponível também, né? Então, quando pede para alguém da sua família, claro que a gente pode direcionar a nossa campanha, mas se você for participar também, é uma pessoa a mais sendo um doador regular com a gente. Então, é super importante entender a importância o quanto aquilo salva mesmo, porque o sangue humano, ele é insubstituível. Claro que tem outras maneiras que são utilizadas até por pessoas que não recebem doação de sangue, por exemplo,
os testemunhas de Jeová, se eu não me engano, eles não aceitam, né, por uma questão da religião deles, que eu respeito totalmente, mas de uma forma muito específica, a doação de sangue, o resultado dela ali é imediato, né? Então, abraçar esse compromisso é super importante. Que ótimo, Carla. Carla, eu quero ser um doador de sangue. O que eu preciso? Olha lá. Você pode entrar em contato comigo pelas nossas redes sociais, que é Doadores de Vida, tanto no Instagram quanto no Facebook. Lá tem o meu telefone pessoal e aí eu faço uma triagem que é mais uma educação com as pessoas que me procuram, né? Então, para doar sangue, tem que ter entre 16 e 60 anos. Se você fez uma doação antes dos 60, você pode doar até os 69. E se você tem 16 e 17 anos, você precisa estar ou acompanhado do seu pai ou responsável, ou ter uma autorização com firma reconhecida em cartório, porque aí nós conseguimos acompanhar. Tem que estar bem de saúde, né? Não pode estar com sintoma gripal, ter tido Covid, ter tomado algum remédio como anti-inflamatório, antibiótico recentemente, ter feito cirurgias nos últimos meses. Então, vocês têm que estar bem de saúde e pesar no mínimo 50 quilos. É o combo ali principal. Aí tem os impedimentos temporários e os impedimentos definitivos, que seriam as doenças transmissíveis no sangue, como Chagas, HIV, alguns tipos de hepatite, câncer, tirando um câncer específico de pele e um câncer do colo do útero específico, geralmente impede a doação. Doenças cardíacas graves, pulmonares, no rim, também impedem a doação para sempre. O uso de drogas injetáveis também impedem a doação. E quem tem diabetes pode doar, mas se fez uso de insulina uma vez na vida ou se é insulino dependente, aí já não pode também. E aí tem várias coisas que podem impedir temporariamente, como tatuagem, endoscopia, colonoscopia, enfim, muitos fatores. O importante é estar bem de saúde naquele momento. Bacana. E quais são os principais mitos, né, da doação de sangue? Que afina o sangue, que se doou uma vez tem que doar sempre, porque senão engrossa o sangue, né? Isso daí é o principal. Mas as pessoas têm muito medo da agulha, né? Porque realmente é uma agulha um pouquinho mais calibrosa do que tá acostumada a ver, mas é porque vai tirar o sangue total e não pode correr o risco de coagular. Mas nós vamos no Coulsan há 8 anos. Tem técnicas lá que estão desde o começo, que nem a Vanessa, a Michelle, elas estão lá desde que a gente começou. E hoje eu tenho uma amizade, graças a Deus, nós somos super bem recebidos lá no banco de sangue. E eu, inclusive, consigo tirar foto das pessoas fazendo a doação e tudo mais. E aí eu já aviso, olha aqui, nosso amigo tem medo de agulha. Aí elas protegem para não deixar ver e tudo mais. E outro grande mito é que tem que estar em jejum para doar sangue. Não pode estar em jejum, tem que estar bem alimentado, que é para não passar mal depois. Gente, quando você falou que sai de casa às 5 horas da manhã para chegar lá até às 7, foi a primeira coisa que me passou na cabeça. Eu disse, mas eu tô com fome. Mas aí só quem tá lá no grupo sabe como aguenta meus áudios. Eu falo que eu mando podcasts para o pessoal mesmo. Tá aqui, agora é só você mandar o link. Porque eu mando um áudiozão lá todo dia, um dia antes, lembrando, pessoal, amanhã beba bastante água, durma cedo, tem que ter 6 horas de sono e tudo mais. E aí reforço para todo mundo tomar café antes de sair de casa. Mas eu também, na maioria das vezes, eu compro do meu bolso um lanchinho
e ofereço para o pessoal, porque são 2 horas e depois até todo mundo doar pode durar 1h30, porque vão pelo menos 12 pessoas, né? Mas e lá no Coulsan tem um suco que é uma delícia, que é glicose pura, eu brinco com o pessoal. Isso daí foi feito com mais puro sumo da fruta, é nada, é aqueles sucos prontos. E a gente reforça que tem que se alimentar e alimentar bem para conseguir doar. Porque, na verdade, o que faz passar mal depois é a falta do açúcar ali no cérebro, que é a principal fonte de energia, né? E aí pode dar uma sensação de mal-estar, mas na hora é bem atendido ali, toma um suquinho e já fica bem. O segredo é estar bem alimentado. Gente, que projeto incrível. Obrigada. Ô, Carla, e alguns históricos assim, histórias de pessoas que precisaram, né, através desse projeto do sangue, e você tem contato até hoje? Eu dou desde quando eu era bem novinha, né? Hoje eu tenho 34, mas ano passado eu fiquei bem doente. Eu fiquei com uma anemia bem severa, por uma questão lá em que eu não fui bem atendida, né? Evoluiu por uma anemia super importante. A nossa hemoglobina, ela tem que estar em 12, a minha chegou a 6. E ali, quando eu fui buscar atendimento, que eu já não conseguia levantar da cama mais, que eu tava muito mal, mas as outras vezes que eu fui buscar atendimento eu não fui bem recebida, por ser hemorroidas. A minha hemorroida sangrou e o pessoal tem vergonha, é tabu, né, e tudo mais, e para mim foi uma consequência bem grave. Eu falava para os médicos e eles não davam importância, e aí eu fiquei muito anêmica e eu recebi 4 transfusões de hemácia. Então, passei por uma cirurgia de emergência, graças a Deus hoje tô bem. Amém. Tô riscando os dias na folhinha para voltar a fazer minhas doações, porque depois de uma transfusão você tem que esperar 12 meses. E quando o médico falou que eu não poderia sair do hospital porque eu precisava fazer uma transfusão de sangue, eu falei, eu venho doando há mais de 7 anos pelo único intuito de ajudar. E quando eu precisei, tinha disponível para mim. Então, eu falo que eu organizava as campanhas para ajudar. Hoje eu organizo para agradecer, porque foi as transfusões que eu recebi salvaram a minha vida e me permitem continuar com o meu projeto. Gente, que incrível! Sim, eu nunca tinha precisado na família. Conhecidos, assim, dos doadores precisavam, a gente se mobilizava, fazia acontecer as campanhas para São Paulo, inclusive, mas você viver aquilo para o que você trabalhou é uma sensação diferente. No audiovisual a gente chama isso como um plot twist. Foi, exatamente. Porque... Até que quando a Ana Maria, que é quem faz a captação dos doadores, mandou uma mensagem pedindo doação em meu nome, eu falei, Ana, você não tem vergonha na sua cara? Faz 7 anos que eu tô levando o doador. Ela falou, não, Carlinha, eu só tô seguindo o protocolo. Mas, e aí... Foi tão bonito que quando chegou a campanha para repor o que eu usei, em vez de uma van, foram 2 vans para doar em meu nome. Então, assim, uma sensação de... Às vezes a gente rala para conseguir formar uma van e ver lá mais de 20 pessoas retribuindo algo que você precisou. É incrível. Ainda uma das vans foi um projeto muito legal, que foi a maioria de adolescentes. Então, a gente iniciou essas pessoas na doação de sangue para repor por uma situação que eu mesma precisei. Então, foi incrível. Gente, que bacana. Então, os adolescentes, óbvio, você falou as idades, mas agora mais nesse público. Os adolescentes podem doar... Podem e devem doar. Completou 16 anos, já pode fazer a doação. E aí, para fazer a doação, tem que ter no mínimo 50 quilos, né? E a autorização do responsável legal. Ou vai o responsável acompanhando a gente
né? Não precisa doar, só vai acompanhar aquele adolescente. Mas também se quiser. É ótimo, né? Tem muitas mães que, a maioria mães, hein? Que vão e quando os filhos atingem a idade, levam junto. Mas se não puder ir alguém acompanhando, eu mando um arquivo que é lá do Coulsan mesmo, imprime, preenche, reconhece firma no cartório, que é bem baratinho também, e aí leva esse documento e faz a doação com o nosso grupo. Com certeza. E a próxima campanha já está em andamento? O que é que você pode falar pra gente? Sim, esse mês foi um mês, assim, incrível. Nós conseguimos realizar 4 campanhas, porque nós atuamos aqui em Ibiúna, em Piedade e também em Itapiraí. Então, a próxima campanha já é dia 26 agora, esse sábado, com a turma de Itapiraí, que é uma turma muito forte. São campanhas grandes lá, que às vezes a gente rala para conseguir 12 doadores, e lá vão no mínimo 18, e tem muito doador O negativo em Itapiraí, que são os doadores universais. O sangue O negativo pode ser recebido por todas as pessoas, mas só recebe o tipo dele mesmo, o O negativo. Se eu não me engano, é o meu tipo de sangue. Então, né? Então, né? Vou já te contar que o Coulsan fica aberto lá de segunda a sábado, das 7 ao 12:30. As portas estão abertas. Quando chega doador O negativo, tem até preferência. Fura a fila, só falta estender o tapete vermelho para receber os O negativos. Que bacana, Ana. Ai, Carla, eu quero também te convidar para levar esse projeto para Cotia. Vamos, é claro. A diferença, assim, da nossa cidade, por ser uma cidade pequena, é que a dificuldade era o transporte. As pessoas saírem daqui e chegar até o banco de sangue, né? Mas nós podemos montar um grupo lá no WhatsApp e falar, ó, mutirão, tal dia, em tal lugar, porque é muito importante, principalmente nas grandes cidades. Hoje, no nosso perfil lá dos doadores, tá alerta de falta de sangue, principalmente por ter sido um feriado muito longo. Foi feriado sexta, as pessoas foram viajar, então não foram doar no sábado. Ontem também foi feriado. Então, quem puder fazer uma doação, eles estão precisando muito mesmo, é muito importante, porque, como eu disse, é insubstituível, né? E eu sempre falo que uma doação, além de salvar até 4 vidas, ela impacta 4 famílias, 4 amigos, mais de 4 redes de apoio. Então, é muita gente que sente refletir o nosso amor na nossa doação. Que bacana. Então, após essa experiência também de precisar, Sim, né? Transformou, equalizou mais essa mensagem? O que é que você tem a pensar e a informar também sobre isso? Porque uma coisa é você ter ido doar pro amigo, pro pai da sua amiga da faculdade. Uhum. Aí continua com o projeto. Passa 7 anos, a Carla precisa de uma transfusão de sangue. Eu acho que passa um filme na sua cabeça. Sim. Enquanto caía cada gotinha lá, porque receber a transfusão é um processo lento, né? Eu ficava pensando, quem é essa pessoa? Quem é que está dividindo a essência dela comigo, né? Um pouco da vida dela comigo. Então, como eu disse, eu venho de um ano muito difícil, de um processo de luto. Perdi meus avós maternos com 50 dias de diferença. E como eu já disse, eles eram a minha referência, assim, meu amor maior. Depois perdi um primo de uma forma muito trágica. E o grupo aqui de Ibiúna, eu não
conseguia muito ter energia para fazer com que ele funcionasse da maneira que eu queria. Tapiraí tem 2 irmãs lá, a Karime e a Cíntia, que são pessoas incríveis, que não deixaram a peteca cair em Tapiraí. Em Piedade tem a Iriam e a Ivani, que também continuaram organizando, mas Ibiúna não aconteceu da maneira que eu gostaria que acontecesse, porque eu tava meio perdida de mim. E aí, quando eu entendi, quando eu recebi, eu entendi como Deus me falando, olha, é isso que você faz acontecer na vida de quem precisa. Então, eu entendo que é um chamado mesmo, que é renovador, que é transformador, que receber a doação de sangue é sentir o amor de Deus por você, porque Ele quer que você continue aqui, né? Quer que você continue trabalhando, você continue fazendo o que é bom, você continue ajudando, ajudando sem nem saber quem é que você está ajudando, é rico, é pobre, é branco, é preto, você só está ajudando uma pessoa, né? Então, reforçou ainda mais a importância desse meu compromisso, que é um trabalho voluntário, a qual eu me dedico, assim, de corpo e alma. Então, tem que continuar, porque tem outras Carlas precisando também. Que ótimo. E mais uma vez, divulga como é que a gente faz para participar desse processo. E conte com o apoio das Chimigas, do Chimigas Podcast, das Chimiguinhas, tá? Vou aproveitar esse nosso bate-papo aqui descontraído, já de antemão, para te anunciar que as Chimiguinhas vai fazer um conteúdo relacionado à doação de sangue. Legal, e que convido importante. você também estar participando da elaboração de um texto, Sim. ou com algumas informações que sejam imprescindíveis aí para a gente estar divulgando esse tema também para o universo infantil. Sim, né? Porque a educação vem aí, né? Se a gente ensina as nossas crianças, elas levam isso para casa, ou elas crescem com isso em mente. Então, esse trabalho que vocês fazem com Chimiguinhas é incrível, porque o nosso futuro está nas crianças. O que a gente faz para elas agora vai impactar o nosso mundo, né? Então, já parabenizo vocês também pela iniciativa, pelo trabalho, pelo projeto, por esse espaço que é tão importante. Quantas pessoas nós vamos atingir, levar a importância da doação de sangue. Então, parabéns por todo o esforço, dedicação de vocês também, e estou à disposição para ajudar tudo que tiver relacionado e que eu puder ajudar de alguma maneira. E para conectar os doadores de vida, é só jogar lá no Instagram e no Facebook, Doadores de Vida. O nosso logo é um coraçãozinho rosa, com uma gota de sangue lá no centro. Lá tem todo o conteúdo educativo e também o link para o meu WhatsApp. E aí, quando as pessoas entram em contato, eu faço um trabalho de educação, né, de orientação, passo quais são os requisitos, quais são os impedimentos e convido a participar do nosso grupo de WhatsApp. Cada cidade tem o seu grupo, né? Temos um grupo de Ibiúna, um de Piedade, um de Tapiraí. E lá nesse grupo eu divulgo quais são as datas das campanhas e monto uma lista de pelo menos 14 lugares, né? E aí a pessoa dá o nome, a gente coloca na lista, e aí no dia da doação é barriga cheia, café tomado, muito bom humor, porque todas as campanhas são muito divertidas. É um pessoal muito do bem que participa. Então, a gente junto que faz sorteio na van, dá risada, conta história. Eu sempre tenho o nosso bordão, né? Que eu pergunto, quantas vidas você já salvou com a sua? Então, faço o convite. Vem fazer parte da nossa história. Vem fazer parte da nossa família, porque nós somos mesmo uma grande família de doadores de sangue. E é forte esse bordão, viu?
Sim. Quantas vidas você já salvou com a sua? Olha, eu tava fazendo a conta hoje de quantas doações mais ou menos, né? No total, entre todos os grupos de Ibiúna, Piedade, do bairro do Miguel Russo de Piedade, do grupo de homens aqui de Ibiúna, Amigos do Marquinho, dos jovens doadores, de Itapiraí, nós já realizamos nesses 8 anos mais ou menos 88 campanhas. Se colocar ali 12 doadores por campanha, que é a nossa meta mínima, nós já realizamos mais de 1.000 doações. Ou seja, com esse projeto, nesses 8 anos, a gente já pode ter ajudado em torno de 4.000 vidas, né? Então, é uma doação que é muito simples, é rápida, é indolor, você ganha lanchinho, é bem assistido, ganha amigos, você transforma a vida de até 4 pessoas, né? E outra coisa que é super importante é que tem um prazo, não é uma coisa que você faz todos os meses. As mulheres, elas podem fazer 3 doações no intervalo de 12 meses. Por exemplo, faço uma doação hoje, em abril, até abril do ano que vem, eu posso fazer mais 2. E aí, os homens podem fazer 4 doações no intervalo de 12 meses, com intervalo mínimo de 2 meses. Ou seja, é muito espaçado, é muito fácil ser um doador, né? Basta ter boa vontade, disposição, cuidar da saúde, é o que importa. Ai, que bacana. Carla, muito obrigado pela sua participação aqui no Chimigas Podcast, tá? Saiba que as portas estão abertas para esse projeto e outros mais que virão, porque eu vejo que você nasceu para realmente salvar vidas, inspirar pessoas e servir ao próximo. Muito obrigada, eu faço isso com muita gratidão e muito amor. Saber que eu posso levar um pouquinho de bem-estar para outra pessoa me deixa feliz, né? Ajudar me deixa feliz. Por isso, além de fazer as campanhas, eu sou doadora também, inclusive sou doadora de plaquetas, que é um pouco diferente e é uma doação que pode ser feita mensalmente. Então, assim que setembro chegar, as minhas doações mensais vão voltar também. Então, agradeço muito a oportunidade. Falar sobre a doação de sangue é super importante, porque quanto mais doadores nós cativarmos, né, mais frequentes e maiores serão as nossas campanhas e mais pessoas vão ser beneficiadas. E toda vez que você espalha um pouquinho de amor, o mundo fica melhor. Bacana. Eu sou o Pedro Alves, esse foi mais um episódio aqui do Chimigas Podcast e seja um doador de sangue.